2 de julho. Sabe-se que a Sociedade Portuguesa de Beneficência acaba de abrir uma enfermaria à medicina dosimétrica. Este é o nome, creio eu, e não há por onde trocar os nomes às coisas, que já os trazem de nascença. Mas não basta abrir enfermarias, é útil explicá-las. Se a dosimetria quer dizer que os remédios dados em doses exatas e puras curam melhor ou mais radicalmente, ou mais depressa, é, na verdade, grande crueza privar os restantes enfermos de tão excelso benefício. Uns ficarão meio curados ou mal curados, outros sairão dali lessos e pimpões, e isso não parece justo. Note-se bem que não ignoro que os doentes, por estarem doentes, não perdem o direito à liberdade, mas entendamos-nos a liberdade do voto, a liberdade de consciência, a liberdade de testar, a liberdade do ventre, teoria Lulu Sênior, por um sentimento de compaixão, a liberdade de descompor, mas no que toca aos medicamentos não. Concedo que o doente possa escolher entre a alopatia e a homeopatia, porque são dois sistemas ou duas escolas. A escola cadavérica, versão Maximiano, é a escola aquática, mas não tratando a dosimetria, senão da perfeita composição dos remédios. Não há para o doente a liberdade de medicar-se mal. Ao contrário, este era o caso de aplicar o velho grito muçulmano, crê ou morre. Se ao menos a própria dosimetria permitisse o uso de ambos os modos, as doses bem medidas e as doses mal medidas, tinha a enfermaria uma explicação, e não seria absurdo. Conheci o médico que dava alopatia aos adultos e homeopatia às crianças, e explicava esta aparente contradição com uma resposta épica de ingenuidade. Para que hei de martirizar uma pobre criança? A própria homeopatia, quando estreou no Brasil, teve seus ecléticos, entre eles o Dr. R. Torres e o Dr. Schioskelk, segundo afirmou em um tempo, há 40 anos, o Dr. João V. Martins, que era dos puros. Os ecléticos tratavam dos doentes, como a eles aprovesse. É que imprimia então o chefe dos propagandistas. Mas a dosimetria é contrária a esses tristes recursos. Parece mesmo que essa nova religião ainda não passou dos versos 18, capítulo 4 de São Mateus, que é o lugar em que Jesus chama os primeiros apóstolos, Pedro e André: Vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. Não há ainda tempo de ter hereges nem crismáticos. Está nas primeiras pescas de doentes. O único ponto em que a escola dosimétrica se parece com a homeopática é na facilidade que dá ao doente de tratar-se a si mesmo. Mas isso não quer dizer que tenha de cair no mesmo abuso do ecletismo. Quer dizer que a ciência, como todas as moedas, tem seus trocos miúdos. 2 amigos meus andam munidos de caixas dosimétricas, ingerem isto ou aquilo, conforme um papelinho impresso que trazem consigo. Levam a saúde nas algibeiras, chegam mesmo a distribuí-las aos amigos. Claro que isso seja novo é o que nego redondamente. O autor dessas vulgarizações parece ser um certo Asclepíades, contemporâneo de Pompeu. Esse cavalheiro era mestre de eloquência, mas sentido em si outros talentos. Estudou a medicina, criou uma arte nova e anunciou 5 modos de cura aplicáveis a todas as enfermidades. Estão ouvindo? 5. Nem mais uma pílula para remédio. Essas drogas eram dieta, abstinência de vinho, fricções, exercício a pé e passeios de liteira. Cada um sentia que podia medicar-se a si próprio, escreve Plínio, e o entusiasmo foi geral, tal qual a homeopatia e a dosimetria. Nenhuma nem a outra tocou ao sublime daquele Asclepíades, que, segundo o mesmo autor, encontrando o saimento de um desconhecido, fez com que o inculcado morto não fosse deitado à fogueira, levou-o consigo e curou-o. Mas, em suma, aguardemos o primeiro freguês que a escola cadavérica remeter para Jururuba. Voltando ao ponto, espero que a direção da beneficência atenda aos meus conselhos. Não negue a 100 doentes o que tão liberalmente distribui a 7 ou 15. Que o semelhante cure ao semelhante, ou ao contrário do contrário, são afirmações que se excluem, mas contrários semelhantes é de rigor que as doses sejam as mesmas.